Continuando, ilustres. 6.26. Como o custo histórico é reduzido para refletir o consumo do ativo e sua redução ao valor recuperável, não, quando fala, ó, refletir o consumo do ativo, estamos falando de depreciação, amortização, exaustão, tá bom? O valor que se espera que seja recuperado do ativo, mensurado ao custo histórico, é pelo menos tão grande quanto o seu valor contábil. Verdade. Beleza? Contábil ou recuperável? Dos dois, o menor. Não é isso? Similarmente, como o custo histórico do passivo é aumentado quando se torna oneroso, o valor da obrigação de transferir os recursos econômicos necessários para satisfazer a obrigação não é maior do que o valor contábil do passivo. Beleza? Joia? Uma dívida, olha, se está aumentando, sendo corrigida de algum modo por algum índice, atualização, né, monetária, por variação cambial, enfim. Se cabe alguma atualização, eu atualizo o valor da dívida. Claro, isso a gente já sabe, né? De modo que, se está aumentando, a gente aumenta também o custo histórico. De modo que vai ter lá o valor para satisfazer a obrigação. Percebam onde eu quero chegar. Se o ativo que não seja ativo financeiro é mensurado ao custo histórico, o consumo ou venda do ativo ou de parte do ativo dá origem a uma despesa mensurada ao custo histórico do ativo ou de parte do ativo consumido ou vendido. Tá? Ó, um ativo mensurado ao custo histórico, uma despesa relacionada a esse ativo, vai também, aquilo que a gente falou lá no começo, né, ó, desse capítulo, acabar desembocando no custo histórico também, por favor. A despesa resultante da venda de ativo deve ser reconhecida ao mesmo tempo em que a contraprestação por essa venda deve ser reconhecida como receita. Ó, caixa a vendas, CMV a mercadorias, né, ó. Beleza. A diferença entre a receita e a despesa é a margem resultante da venda, ó. Comprei por 10, vendi por 12. Houve um lucro de 2. Lucro de 2. As despesas decorrentes do consumo do ativo podem ser comparadas à receita correspondente para fornecer informações sobre margem. É porque ele fala de um modo mais fresquinho, né, professor? É. Similarmente, ele gosta dessa palavra, né? Se o passivo que não seja passivo financeiro for incorrido ou assumido em troca de contraprestação e é mensurado ao custo histórico, o cumprimento da totalidade ou de parte do passivo dá origem à receita mensurada ao valor da contraprestação recebida pela parte cumprida. Tá? Beleza? A diferença entre essa receita e as despesas incorridas no cumprimento da obrigação é a margem resultante do cumprimento. Tá aí, pessoal. Então, é fácil, tem coisas que a gente consegue desenrolar numa boa. As informações sobre o custo de ativos vendidos ou consumidos, incluindo produtos e serviços consumidos imediatamente, e sobre a contraprestação recebida, pode ter valor preditivo. Olha aí lá, lembre da relevância, capacidade de fazer a diferença, valor preditivo, valor confirmatório, ou ambos. Essas informações podem ser utilizadas como dado para prever futuras margens provenientes da venda futura de produtos, incluindo produtos atualmente não mantidos pela entidade. E serviços, e assim, avaliar as perspectivas da entidade de futuros fluxos de entrada de caixa líquidos. Para avaliar as perspectivas da entidade de fluxos de caixa futuros, os usuários das demonstrações contábeis frequentemente concentram-se nas perspectivas da entidade de gerar margens futuras ao longo de muitos períodos, não apenas em suas perspectivas de gerar margens de produtos já mantidos. Se eu estou atrás de analisar perspectivas no futuro, eu levo em consideração diversas coisas. Eu amplio, assim, o horizonte. Não foco só no que
um produto já mantido, não. Beleza, ilustres? Olha aqui. As receitas e despesas mensuradas ao custo histórico também podem ter valor confirmatório. Só lembrando aqui, ó, relevância, que é uma das características fundamentais, né? Relevância e apresentação fidedigna, capacidade de fazer diferença. Só escreva direito, professor. Diferença. Estou com trauma de usar a borracha, que ele demora. Diferença nas decisões. Tá? Para isso, ó, valor preditivo, valor confirmatório. Quando a informação tem valor preditivo e confirmatório, ou ambos, né? Então, ela ajuda na tomada de decisão, ou pode ajudar, porque eu posso fazer, posso não usar, né? Me valer da informação. Pois bem, as receitas e despesas mensuradas ao custo histórico podem ter valor confirmatório, porque podem fornecer feedback aos usuários das demonstrações contábeis sobre suas previsões anteriores de fluxos de caixa ou margens. As informações sobre o custo de ativos vendidos ou consumidos também podem ajudar na avaliação da eficiência e eficácia da administração da entidade, no cumprimento de suas responsabilidades sobre o uso dos recursos econômicos da entidade. Beleza, ilustres? Tranquilo? Joia? Olha aí. Por motivos similares, as informações sobre juros auferidos em ativos e juros incorridos em passivos, mensurados ao custo amortizado, podem ter valor preditivo e confirmatório. Beleza? Joia? É só ficar de olho nas contrapartidas, né, pessoal? Ó, juros passivos, pagou, vai pagar. Tá, ó. Juros ativos, recebeu, vai receber. Beleza? Olha aí. Vamos agora aqui para o valor justo. Olha. Fornece o valor justo qual tipo de informação? A gente estava ali no custo histórico. As informações fornecidas mensurando ativos e passivos ao valor justo podem ter valor preditivo, porque o valor justo reflete as expectativas. Ah, mas o valor preditivo não era lá no custo histórico? Não, meu filho. Não. Na exclusividade, não. Então, a informação, uma base de mensuração, utilizando aqui o valor atual, não vai ser relevante, não. Não vai ter ajudar na tomada de decisão. Então, tem que ter valor confirmatório, preditivo, ou ambos. Enfim. Podem ter valor preditivo porque o valor justo reflete as atuais expectativas dos participantes do mercado sobre o valor, época e incerteza de fluxos de caixa futuros. Essas expectativas são precificadas de modo que reflitam as atuais preferências de risco dos participantes do mercado. Essas informações também podem ter valor confirmatório, fornecendo feedback sobre expectativas anteriores. Olha aí que legal. Receitas e despesas que refletem as atuais expectativas dos participantes do mercado podem ter algum valor preditivo, certo? Pois essas receitas e despesas podem ser usadas como dado para prever futuras receitas e despesas. Verdade, né? Essas receitas e despesas também podem ajudar na avaliação da eficiência e eficácia da administração da entidade, no cumprimento de suas responsabilidades sobre o uso dos recursos econômicos da entidade. Isso aqui é meio óbvio, meio intuitivo, né? Ó, receita e despesa pode ajudar a projetar algo para frente? Sim. Analisando ali o resultado, receita e despesa, eu dou verificada na responsabilidade, na eficácia, eficiência da administração, está fazendo o certo, de maneira certa, né? Enfim, analisar isso com cuidado. A mudança no valor justo de ativo ou passivo pode resultar de vários fatores identificados no item 6.14. Tá?
Pode mudar o valor justo? Pode. Quando esses fatores possuem diferentes características, identificar separadamente receitas e despesas que resultam desses fatores pode fornecer informações úteis aos usuários das demonstrações contábeis. Se a entidade adquiriu o ativo em mercado e determina um valor justo, utilizando preços de mercado diferente, tá, ó, mercado em que a entidade venderia o ativo, qualquer diferença entre os preços nesses dois mercados é reconhecida como receita quando esse valor justo é inicialmente determinado. Adquire em um mercado, mas atribui o valor justo pensando em outro, tá? Então essa diferença, ó, receita, beleza? A venda de ativo ou a transferência de passivo normalmente é pela contraprestação de valor similar ao seu valor justo. Não é verdade? Se a transação tivesse ocorrido no mercado que foi a fonte dos preços utilizados ao mensurar esse valor justo. Não é não. Qual é o valor justo desse ativo? X. Qual é o normal? É que eu venda ele por X. Essa é a regra. Qual é o valor justo desse passivo? Y. O normal é que eu liquide esse passivo por Y. Tranquilo? Olha aí. Nesses casos, se o ativo ou passivo é mensurado ao valor justo, as receitas ou despesas líquidas resultantes no momento da venda ou transferência normalmente são pequenas. Né? Vai dar uma diferença pequena, né? Salvo se o efeito dos custos de transação for significativo. Aí é outra história, né? Chegamos ao valor em uso e valor de cumprimento. O valor em uso fornece informações sobre o valor presente dos fluxos de caixa estimados do ativo, do uso de ativo e de sua alienação final. Tá? Porque, por exemplo, ó, no valor em uso, olha, eu estou com a máquina aqui que vai gerar 300 ao longo de 3 anos. Beleza? Aí eu quero aqui, ó, no momento zero, né? Ó, quero hoje. Ah, eu vou utilizar essa máquina ao longo de 3 anos e depois vendo, sei lá, por 50. Utilizei ao longo de toda a vida útil, curtinha, 3 anos e depois, ó, já deu o que tinha que dar, vou vender por 50. Isso entra também no cálculo. Beleza? Ó. Alienação final. Tá? Traz a valor presente. Essas informações podem ter valor preditivo porque podem ser utilizadas ao avaliar as perspectivas de futuros fluxos de entrada de caixa líquidos. O valor de cumprimento fornece informações sobre o valor presente dos fluxos de caixa estimados necessários para satisfazer o passivo. Verdade. Valor em uso ativo. Valor de cumprimento passivo. Assim, o valor de cumprimento pode ter valor preditivo, particularmente se a obrigação for cumprida, em vez de transferida ou liquidada por negociação. Beleza. 6.39. Olha aí. As estimativas atualizadas de valor em uso ou valor de cumprimento, combinadas com informações sobre estimativas do valor, época e incerteza de fluxo de caixa futuros, também podem ter valor confirmatório, porque fornecem feedback sobre as estimativas anteriores de valor em uso ou valor de cumprimento. Perceba o que está acontecendo. Primeiro o CPC apresentou, eu sei que isso é chato, tá? Nossa, professor, eu tô achando emocionante. Beleza? Olha aí. Primeiro ele disse assim, olha, nós temos bases de mensuração específica. Aí citou as 4. Joia. Quais, professor? Tô esquecido. Custo histórico, justo, corrente, uso, cumprimento. Beleza. Aí partiu agora para informações que eu consigo, ó, com cada base de mensuração. Veja como ele está mostrando, ó. Olha, cada uma tem valor confirmatório sim. Cada uma presta informação que tem valor preditivo sim. Ou seja, eu estou apontando aqui para você bases de mensuração, mas bases de mensuração de futuro, com futuro. Fornece informações relevantes.
Percebeu? Está defendendo aqui está mostrando que são bases importantes. Enfim. Tá? Quando fala que traz informação, tem valor preditivo, valor confirmatório, está defendendo a importância. Entendeu? Isso tem a ver com relevância. Por favor. Olha aí. Custo corrente. Vamos ver se ele vai falar também? Vamos lá, ó. As informações sobre ativos e passivos mensuradas ao custo corrente podem ser relevantes, olha aí. Porque o custo corrente reflete o custo pelo qual ativo equivalente poderia ser adquirido ou criado na data de mensuração. Custo histórico, data da transação. Custo corrente, data de mensuração. Grave. Fique esperto em relação às expressões chaves. Ou a contraprestação que seria recebida por incorrer ou assumir passivo equivalente. Assim como o custo histórico, o custo corrente fornece informações sobre o custo de ativo consumido ou sobre receita do cumprimento de passivos. Tá certo. Olha aí. Essas informações podem ser utilizadas para obter margens correntes e podem ser utilizadas como dado para prever margens futuras. Olha aqui, ó. Por favor, desenrola. Um dia eu recebi um adiantamento de clientes, né, ó. Para um dia prestar um serviço. No dia que eu presto o serviço, ó, dou baixa na obrigação e reconheço a receita. Beleza, olha aqui, ó. Diferentemente do custo histórico, o custo corrente reflete os preços vigentes no momento do consumo ou cumprimento. Já no custo histórico é na transação. Quando as mudanças de preço são significativas, as margens baseadas em custo corrente podem ser mais úteis para prever margens futuras do que as margens baseadas em custo histórico. Tá? Verdade. Verdade. Se está mudando o preço de modo significativo, ficar aqui lidando com custo histórico talvez não seja tão interessante. É melhor o custo corrente, que vai refletir, ó, o valor no momento da mensuração. Hoje é quanto? E não lá atrás, na época da transação. Percebeu? Beleza? Olha aí. Para informar o custo corrente de consumo ou receita corrente do cumprimento, é necessário separar a mudança no valor contábil no período de relatório em custo corrente de consumo ou receita corrente do cumprimento e o efeito de mudanças nos preços. O efeito de mudança nos preços às vezes é denominado ganho de manutenção ou perda de manutenção. Tá? Olha. Aí, na tabela 6.1, ele meio que resume tudo isso que a gente está vendo aí, ó. Tá tudo aí, beleza? Ó. Tudo que é tratado, beleza? Isso aqui fica para pesquisa, ó. Joia. Aí tem a parte do ativo, ó, tem a parte do passivo, ó. Tudinho aí. Joia, ilustre, ó. Ele consolida a viagem. Tá, ó. Tinha parado no 6.42. Vamos aqui para o 6.43. Fatores a serem considerados ao selecionar a base de mensuração. Vamos para a onda, ó. Quais são as bases? Depois, as informações fornecidas por cada base e o que você deve levar em consideração ao escolher a base X ao invés da base Y. Quais fatores devem ser considerados? Vamos lá, então. Olha aí. Ao escolher a base de mensuração para ativo ou passivo e para as respectivas receitas e despesas, é necessário considerar a natureza das informações que a base de mensuração produzirá, tanto no balanço patrimonial, como na demonstração do resultado e na demonstração do resultado abrangente. Bem como outros fatores. É para levar em consideração tudo. Pronto. Ora mais. Na maioria dos casos, nenhum fator único determina qual base de mensuração deve ser escolhida. A importância relativa de cada fator depende de fatos e circunstâncias. Eu vou analisar caso a caso. Não é o único fator que vai ser levado em consideração. Ok? Tá? Por que que no imobilizado a doutrina, a ciência contábil, estipulou o custo histórico? Porque para instrumentos financeiros, tá?
eu tenho a hipótese aqui de valor justo. Beleza? Então, ó, cada caso, né, ó, para se chegar nisso, levou-se em consideração vários fatores. Beleza? A sua missão é tão fácil. Já levaram em consideração. Você não vai ter que fazer. Você não vai criar base de mensuração para nenhum item. Nossa, professor. Eu sou tinhoso. Eu estava aqui, ó, mesmo esse negócio sendo chato, prestando atenção, já criando teorias na minha cabeça de como eu ia mensurar diversos itens, de acordo com a minha lógica. Vai não, tá bom? Só umzinho, nenhum. Já fizeram isso por você. Já fizeram isso por você, tá bom? Só tem que saber que existe essa papagaiada e depois vai lá no artigo 83 ou vai lá no CPC de cada item e vê como cada item é mensurado, tá? Quando eu falo artigo 83 é lá da lei 6404, tá? Que trata dos critérios de avaliação do ativo. E no artigo 84, critérios de avaliação do passivo. Continua, professor, vamos lá. 6.45. As informações fornecidas pela base de mensuração devem ser úteis aos usuários das demonstrações contábeis. Para alcançar isso, as informações devem ser relevantes e devem representar fidedignamente o que pretendem representar. Certo? Além disso, as informações fornecidas devem ser, tanto quanto possível, comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis, não é isso? Está citando aqui as características qualitativas, né? Ó. Comida com TV. Fundamentais de melhoria. Conforme explicado lá atrás, o processo mais eficiente e eficaz para aplicar as características qualitativas fundamentais geralmente seria identificar as informações mais relevantes sobre o fenômeno econômico. Se essas informações não estão disponíveis ou não podem ser fornecidas de forma que represente fidedignamente o fenômeno econômico, considera-se, vai para o segundo mais relevante, tá? Vai para o plano B, considera-se o tipo mais relevante seguinte de informação. Ó, eu tenho, isso aqui a gente já viu, eu tenho a relevância nota 10. Mas essa relevância nota 10, a informação não está muito confiável, não. Na nota 9, está muito confiável? Tá, fica. Não, também não. Na relevância nota 8, está confiável? Tá, fica com ela. Beleza? Tranquilo? Olha aí. Os itens tais fornecem discussão adicional sobre o papel desempenhado pelas características qualitativas na escolha da base de mensuração. A gente vai adentrar neles, ó. Ou seja, a escolha da base de mensuração passa por uma discussão em relação às características qualitativas. A discussão que a gente vai embarcar já, foca nos fatores a serem considerados ao selecionar a base de mensuração para ativos reconhecidos e passivos reconhecidos. Parte dessa discussão também pode se aplicar na escolha de base de mensuração para informações fornecidas nas notas explicativas, para itens reconhecidos ou não. Nota explicativa eu tenho inclusive itens não reconhecidos, né? Ó. Passivo contingente. É possível que eu vá perder. Ativo contingente. É provável que eu vá ganhar. Beleza. Os itens 6.77 a 6.82, ó, depois que a gente vence a discussão lá do peso das características qualitativas na escolha da base de mensuração, discutem fatores adicionais a serem considerados ao escolher a base de mensuração no reconhecimento inicial. Se a base de mensuração inicial for inconsistente com a base de mensuração subsequente, ora mais, tá? As receitas e despesas podem ser reconhecidas no momento da primeira mensuração subsequente unicamente devido à mudança na base de mensuração. Reconhecer essas receitas e despesas pode parecer refletir a transação ou outro evento quando, na verdade, nenhuma transação ou outro evento ocorreu. Tá dando uma regra importante aqui, né? Consequentemente, a escolha da base de mensuração para ativo ou passivo e para as respectivas receitas e despesas é determinada considerando-se tanto a mensuração inicial como a mensuração subsequente.
Na sequência, a gente vai começar a embarcar no peso das características qualitativas na escolha da base de mensuração. Próximo vídeo, ilustres.